Bom dia, amigos. Estamos reunidos mais um domingo para o nosso culto matinal dominical. Sejam todos bem-vindos. Esperamos que participem conosco desse momento especial a cada domingo, entregando nosso caminho a Deus, crendo nele, nos sujeitando a ele e sabendo que tudo mais que necessitarmos, ele nos dará, ele suprirá cada uma das nossas necessidades. No final desse culto, hoje o segundo domingo do mês, estaremos ministrando a Santa Ceia. Um pedacinho de pão, um cálicezinho de suco de uva ou vinho tinto, para estarmos relembrando a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele disse: fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E nós dizemos: Maranata, vem, Senhor Jesus, estamos te aguardando para nos encontrarmos com o Senhor. Eu vou iniciar cantando: Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Um dia eu vou cruzar o rio, irei então ao céu de luz, verei que lá em plena glória, vitorioso, reina e vive o Rei Jesus, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Eu vou ler um texto da Bíblia que está em Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se, pelo contrário, tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável,
plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Hoje, como nós vamos estar no final, tendo esse momento da comunhão, vamos agora estar orando, entregando nossa vida ao Senhor. Como é dito, sonda o teu coração, vê se há em ti algum caminho mau, para nos reconciliarmos com Deus, com esse Pai que nos ama e está sempre pronto a nos perdoar e a nos receber. Senhor nosso Deus, nosso Pai, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ó Deus, recebe a nossa oração, recebe a nossa confissão. Purifica-nos, Senhor, de toda iniquidade, de todo pecado, de toda ira, de toda maledicência, de toda atitude inconveniente. Perdoa-nos, Senhor, e que possamos ser promotores da paz, da união, do amor, da santificação, onde estivermos, que a tua luz esteja a iluminar a todos, e os que olharem para nós vejam que o Senhor está em nós e que o Senhor é luz do mundo. Obrigada, Jesus querido, obrigada por tudo. Abençoa agora, ó Deus, o estudo bíblico que o Michel vai trazer para nós. Dá a ele sabedoria, discernimento espiritual, e que o Senhor também abra o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, que o nosso coração seja uma terra fértil, onde a semente cai, frutifica e dá muitos frutos. Obrigada, Senhor. Fica conosco no decorrer deste culto, deste domingo, desta semana. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, amém. Muito bom. Vou pedir para os irmãos abrirem o Evangelho de João, o capítulo 4, em que Jesus conversa com uma samaritana, e ele aqui fala sobre a verdadeira adoração. É interessante nós pararmos para refletirmos nesse tema, adoração. O que significa adoração para mim, o que significa adoração para você, como você entende adoração, como você exerce essa ação de adorar, esse verbo adorar, e como você expressa esse sentido numa adoração a Deus. Que é essa expressão, adorar a Deus. É sobre isso que eu quero trabalhar e refletir hoje, nessa manhã. O Senhor, conversando com essa mulher, diz o seguinte, ela falando com ele, ela diz assim, nossos pais, versículo 20, adoravam neste monte. Vocês, entretanto, os judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar que deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Nem nesse monte, que estava se referindo lá em Samaria, e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Versículo 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, esse é o versículo que a gente vai começar a trabalhar, mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Versículo 26 para encerrar. Disse-lhe Jesus, eu o sou. Eu sou o Cristo, este que fala contigo. Então Deus está aqui, Jesus explicando que ele está procurando adoradores. Por que esse sentido de adoradores? Que tipo de adoração que agrada a Deus? Então João 4, 23, eu vou ficar nele especificamente, ele faz a seguinte afirmação, mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Quando ele está falando que a hora já chegou e que o Pai está procurando esse tipo de adorador, porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores ou adorem em espírito e em verdade, ele está nos ensinando alguma coisa com essa conversa com essa samaritana. O que ele está transmitindo para nós com essa conversa de Jesus com essa mulher? A respeito dessa palavra adoração, ou adorar. Então ele está mostrando em primeiro lugar que a forma de adorar e adoração, ela vai muito mais além do que uma atitude externa física, de uma expressão de prostrar-se ou curvar-se. Então, é muito comum, muitas vezes, nós confundirmos adoração com o sentido de prostrar-se, curvar-se. Embora esteja relacionado o processo, para nós entendermos, vou falar um pouco à frente, ela não é o contexto da adoração. Segundo ponto, ela, como eu falei, ela vai além da expressão externa de se curvar, se prostrar, em reverência, em respeito. Segundo, de ir a locais como montes e templos. Cidades, como ele cita aqui, Jerusalém, Samaria, territórios,
os montes que vocês adoram, o templo que nós adoramos em Jerusalém. Ele falou, não, vai muito mais do que isso. E aí ele fala, é algo que acontece dentro do ser humano, no coração do ser humano. E é para todas as pessoas poderem adorar a Deus, sem essa preocupação, num sentido externo, de fazer alguma coisa se curvando, como reverência e respeito, como também por dentro, a pessoa precisa entender que tem que ser feito de todo o coração, para que seja uma expressão verdadeira, em espírito e em verdade. Então, nós vemos que é em espírito e em verdade, e vamos explicar isso para melhor entendermos o que é adoração. Vou voltar um pouquinho para Isaías, capítulo 29, os versículos de 9 a 13, em que o profeta está falando para o povo de Israel. Fala sobre a cegueira espiritual que o povo de Israel estava vivendo nessa época. Isaías 29, de 9 a 13. Então ele estava falando a respeito da cegueira espiritual do povo. Era um povo que já foi livre do Egito, mas estava escravo de um pensamento religioso, preso num contexto religioso e cego, sem entender o sentido da libertação que Deus já havia proposto para eles. E a adoração deles não estava assim condizente, como o próprio texto fala. Depois você lê lá de 9 a 13. E era o problema do quê? Por falta de revelação. Não tinha revelação. E nem ensino. Como não tinha ensino, não tinha revelação, ele explica que o povo se aproximava de Deus com os lábios, cantando, adorando, falando, se referindo, mas na realidade faltava alguma coisa mais do que isso. Não era apenas isso, era muito mais que isso. Não é esse contexto externo do que eles curvavam, se prostravam. Não. Então ele está falando que eles adoravam com os lábios, mas o coração deles estava totalmente afastado de Deus. Embora estavam fazendo um contexto que para eles tinha sentido, Isaías falou, não tem sentido esse tipo de adoração. Então, longe de termos apenas esse contexto de se dobrar, se curvar, se prostrar em respeito, porque vocês estavam fazendo segundo mandamentos de homens, ele fala. E vocês estavam ainda questionando o oleiro, ele fala lá, que já falamos no primeiro estudo, oleiro, que ele não tem nada a ver com o contexto do barro. Nós somos o barro, Deus é o oleiro. E vocês estão tratando o oleiro como se fosse um barro. E vocês não podem continuar vivendo assim. Porque tem que ter um entendimento e uma compreensão com uma transformação de uma consciência de quem verdadeiramente Deus é. Foi o estudo que nós temos na sequência, mostrando o nome de Deus. Então Jesus está ensinando, nesse contexto aqui com a samaritana, que a palavra de Deus também está nos revelando, no transcorrer de todas as Escrituras, que adorar, guarda isso, meu irmão e minha irmã, adorar é uma expressão que emana do Espírito, quer de seres celestes, formados por Deus, anjo, arcanjo, querubins, serafins, potestades, anciãos, tudo formado por Deus, como também de seres terrestres. E todos eles formados para o louvor da glória de Deus, para poder expressar Deus com as suas vidas. É isso que ele está falando aqui. Que a adoração é uma forma de viver em comunhão com Deus e expressá-lo com a sua vida para transformar algo que é invisível em algo visível. Então a adoração não é contemplativa, como se vê, ou mesmo intelectiva na sua forma de pensar, ou externa de se prostrar, mas que o coração não está transformado, nem a consciência para com Deus. Ele falou, isso não é adoração.
Isso é uma parte do processo, mas não é o processo como um todo. Por isso é interessante, quando Jesus foi tentado, o mal apareceu para ele e falou: se você prostrado, pipto, se você se curvar para mim, e se você fazer o seguinte, me adorar, isto é, me servir, então eu vou te dar todos os reinos do mundo. Glória deles e as autoridades que eu tenho passo para você, mesmo que seja temporal. Mas eu te dou tudo isso que eu tenho. E o diabo não tem dinamis. Ele tem exousia como qualquer criatura, como nós temos exousia. Poder para, junto com Deus, interdependente com Deus, governar. E ele está falando para Jesus um dínamos, um poder. Mas esse poder a gente sabe que ele, como criatura, também é limitado, temporal. E ele ofereceu para Jesus isso. E veja para quem que ele estava oferecendo os reinos. Para quem já tinha um reino. Mas ele estava falando, você não é filho de Deus? Se você prostrado me adorar, e as palavras que estão aí cabem em todo o contexto bíblico de adoração, ele falou, então eu te dou tudo isso. Então, em outras palavras, se você se curvar para mim e me reconhecer, me respeitar e fizer uma reverência para mim, eu também vou te dar todos esses reinos, tudo, porque se você fizer isso, reverência, e você se prostrar, curvando, fazendo respeito a mim, não mais ao Pai, que você está fazendo, como um filho de Deus, por isso que ele falou, se você é. Ele estava tentando, é uma tentação interior que estava acontecendo no próprio Jesus. E ele se defendeu com Deuteronômio 6,13, dizendo, só a Deus você vai adorar e prestar culto, que eu vou falar isso no final. Então, as pessoas precisam entender que a adoração não é esse contexto de prostrar e prestar serviço a, mas saber a quem se curva em respeito, por conhecer e também expressando o serviço, isto é, um trabalho sacerdotal em amor, sabendo como que está sendo feito isso. Então a adoração não é contemplativa e nem intelectiva. O que é interessante, apenas às vezes com o ato de se curvar, falar, mas não ter um coração transformado. Então, a adoração, eu quero fazer uma afirmação agora, fechando em parte o pensamento. É o modo como se vive em comunhão com Deus e expressa o conhecimento que você já recebeu e é revelado por meio da palavra de Deus, que é a verdade. João 17:17. Vocês vão conhecer a verdade vos libertar, e Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu sou a verdade. Se você me conhecer, verdadeiramente sereis livres. Então é esse contexto do Cristo, que às vezes não está ainda em nós, mas já está presente conosco. Depois é nós estarmos em Cristo, porque entendemos a obra salvífica dele. E depois a nossa santificação nos leva esse Cristo em nós, para sermos a expressão de um filho e uma filha de Deus que expressam as virtudes e a própria vontade de Deus com o propósito para o qual Ele nos fez, para o louvor da sua glória. Então a adoração verdadeira provém de fé e não de crenças, pois só é possível agradar a Deus com a fé, como diz Hebreus capítulo 11, que vem por ouvir a sua palavra, e essa revelada pelo Espírito Santo, que Jesus deixou conosco. Romanos 10:17. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus nós sabemos que ela se encarnou, que é a revelação do próprio Cristo. Tanto os seres celestes, queridos, como os homens e mulheres, seres terrestres, foram formados para expressarem com as suas vidas e a sua forma de viver a forma invisível de Deus, seus atributos no sentido não de onisciência, onipresença, onipotência, mas de imagem e semelhança dada para que o homem agora pudesse revelar suas virtudes, seu amor e as virtudes que provém dele, realizando assim a sua vontade
para que Deus possa ser visível na criação, visível que ele formou e colocou esses seres, quer nos céus, quer na terra, a partir de que ele formou desde o Gênesis, como nós já mencionamos no estudo anterior. Desse modo, adorar é revelar com o modo de viver. Quem é Deus para você? É isso. Então isso é possível quando você tem a revelação da pessoa de Deus. Como nós falamos domingo passado. Se quisesse dar uma olhada lá no estudo anterior, em que a gente fala do nome de Deus, e ele como eterno, antes de tudo, que é soberano sobre tudo, tem autoridade sobre tudo, ele é imutável, não foi criado, mas criou todas as coisas. A esse Deus único, eterno, verdadeiro, que criou todas as coisas, quando você toma essa consciência pela revelação das Escrituras, você já começa a ter uma clareza para fazer com que essa adoração seja uma realidade, porque você vai compreender todo o processo da revelação dele no transcorrer da história dos homens. E aí a gente vai entendendo que você vai prosseguir conhecendo ele, como também ele falou, eu quero que vocês prossigam me conhecendo e conhecendo a meu Filho, Jesus Cristo, a quem eu enviei. Isso acontecendo, nós vamos alcançar a plenitude do que ele falou, de sermos santos, justos e perfeitos e expressarmos com a nossa vida esse Deus, porque fomos feitos para o louvor da sua glória. Essa é a razão de Romanos, capítulo 1, versículo 17, afirmar que o justo se revela de fé em fé, por ter sido justificado em Cristo e se tornou justo. Então ele é de fé em fé, ele vive por fé, e ele explica, sendo ele santo e justo, ele cresce em santificação. E é interessante, esse processo da santificação está associado no momento em que você aceita Jesus, você tem uma fé que você confessa, que crê nele como Senhor e Salvador da sua vida. E aí começa todo um processo que é confessada e professada, e você vai acrescentando valores espirituais, em que você vai tendo o conhecimento desse Cristo, e faz com que chega ao ponto de, na sua vida, alcançar o que ele falou que a gente alcançaria. O contexto de ir acrescentando para ir conhecendo. E assim a gente vai para expressar com a vida nossa o próprio Cristo. Então, ao viver com graça que recebemos de Deus em Cristo Jesus, e com a alegria de estarmos no Espírito Santo, por isso que é justiça, paz, alegria é a expressão do reino, ele fala claramente, isso te leva a fazer desde coisas mais simplinhas até as coisas mais complexas. Tudo como se fosse para o Senhor, isto é, para revelar a glória de Deus, isto é, para tornar visível o invisível, para o propósito que ele fez para que a gente assim o fizesse. Por isso que nós somos para o louvor, é aqui que a gente vai fazer o trabalho, com a nossa vida, através da nossa vida, revelando, assim como Cristo fez, revelando o Pai Celeste. 1 Coríntios 10, 31, Paulo diz, tudo que você fizer, fazei como se fosse para o Senhor, dando a Ele graças, isto é, com gratidão, por aquilo que Cristo já trouxe para nós. Além disso, honra e glória. Colossenses 3, 22 e 23. Colossenses 3, 22 e 23. Ele fala exatamente explicando isso também, como Paulo assim falou. Ele fala em Colossenses também. Então ele falou em Coríntios 10, 31 e também em Colossenses 3, 22, 23. Assim, queridos, de fé em fé, e com gratidão e alegria, vive o justo, não o crente, não, o justo, que expressa Cristo com a sua vida. Então vamos entender esse contexto, expressar Cristo. Essa é a razão de Paulo fazer a seguinte afirmação em Colossenses 1, 27. Que Cristo em você,
Tá vendo? Você estando em Cristo, e agora ele fala no capítulo correspondente 3:4, Colossenses 3:4, e Cristo em você. Então, você estando em Cristo, você é uma nova criatura. Mas agora Cristo estando em você, ele fala, há uma esperança de quando se manifestar o Senhor da glória, Jesus Cristo aparecer. E nós temos essa esperança, além da fé em fé, vai nos dar a esperança desse Cristo, de estarmos em Cristo, e o Cristo estar em nós, nessa comunhão, de quando estivermos junto com Ele, seremos a expressão da glória, de uma maneira plena, plenificada, glorificados. Porque ele fala, nós já estamos no processo. Jesus mesmo falou, Senhor, eu já te glorifiquei, falando na sua oração de João 17:17. Glorifica o teu filho. O pai vira para ele e fala, eu já te glorifiquei, com aquilo que você estava revelando a meu respeito. Isso é a glória, e a revelação minha, em que eu dei para que seres celestes e os terrestres me revelassem com a sua vida. Efésios 1:12-14, Paulo afirma que nós que esperamos em Cristo, nós os que esperamos em Cristo, e também que nós que fomos formados para expressar o louvor da sua glória, isto é, com a nossa forma de fazer, de viver, de ser em comunhão com Deus, vamos revelar como filhos e filhas Deus aonde nós estivermos. É isso que ele está falando. Isaías 63:3, a gente percebe que os serafins, aqueles que falam santo, 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 Deus é santíssimo, é o top da linha da criação dos seres celestiais, serafins. Ele fala, a terra está cheia da tua glória. Isto é, está cheia da revelação de Deus. Mas nem tudo que Deus formou para revelar Ele, a glória dele, de forma visível, assim o fez. Porque também no céu aconteceu a queda de Lúcifer e na terra a queda do homem. Então nem todos que foram feitos para isso acabaram fazendo. Mas Deus, independente disso, continua o contexto da sua história. Assim como você adora a Deus, a esse Deus que é chamado Deus Pai, você faz isso de uma maneira que chama-se o louvor da glória. Isso é, você expressa ele com uma atividade, fazendo um trabalho. E esse trabalho que você faz, como filho que vive em comunhão com ele, acaba revelando com a sua vida quem Deus é, para que o outro que não conhecem do Deus Pai, como um filho agora que o revela, e conhecendo e prosseguindo o conhecer, ainda não plenamente, mas já conhecendo e prosseguindo o conhecer, revela ao outro esse Pai para que ele juntos seja um próximo a adorar esse Deus de uma maneira como Jesus falou. Então o que é a glória de Deus? O que é a glória do homem? A glória de Deus é como Deus se manifesta de forma visível, isto é, ele se dá a conhecer quando ele fala. Quando lá no Monte da Transfiguração, diz que a voz de Deus apareceu e disse, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Ouça ele, esse meu filho, Jesus ou Cristo. Lá no Monte da Transfiguração. 2 Pedro 1:17-18, ele fala, eu me dou a conhecer falando. Eu me dou a conhecer pelas escritas que eu deixei, que é a minha palavra, num livro chamado Bíblia, que fala sobre as coisas criadas. Romanos 1:18-22, o próprio Paulo fala. Porque eles rejeitaram o Deus que as pessoas vão se tornar indesculpável, porque pelas coisas criadas, diz lá o Paulo, Deus se revelou para nós. E isso está escrito, revelado. Também, quando Deus forma e revela o exército que ele construiu, seres celestes, para serem uma expressão dele no céu e na terra, e nesse contexto, céu e terra juntos, como cooperadores,
trabalharem para um ponto comum, que é a glória, honra e o poder de Deus, reconhecendo Ele, isto é, prostrando diante dele como o eterno, único Deus e Criador de todas as coisas e que governa o universo. Isso tem que ter uma consciência desses seres criados, e isso ele fala em Gênesis 2, de 1 a 4, que ele formou o exército dos seres celestes e os terrestres para, junto com ele, tendo essa condição de expressar a sua imagem e semelhança, ser uma expressão visível dele no céu e na terra, para que os homens possam entender esse Deus que é Espírito, que nós não vemos, mas que é real e que governa todas as coisas. Então nós temos que estar interdependente com Ele para expressarmos Ele, tendo essa consciência clara que nós somos formados para um propósito, que junto com Ele, revelarmos Ele onde estivermos. Isso então está dentro desse contexto que ele está falando do que é adorar. É ter uma vida plena em comunhão com Ele, expressando Ele com a nossa vida. É isso em síntese. Então, quando ele também, depois de revelar esse exército, ele forma um povo e por meio de sinais e maravilhas, por exemplo, ele se revela numa nuvem durante o dia e numa coluna de fogo durante a noite para orientar, guiar esse povo, para que ele caminhasse em direção à terra prometida, para que esse povo de Israel, que ele criou, fosse uma revelação, uma luz no meio das nações, para mostrar para as nações que existe esse Deus único e verdadeiro. Por isso que Jesus afirmou aqui, que nós lemos, nós adoramos quem sabemos, porque a adoração vem dos judeus. E Jesus vem da onde? Dos judeus. Ele é um judeu nascido de uma promessa que estava lá em Gênesis 3,15. Essa mulher vai gerar um filho. E esse filho revelado está aqui agora, depois de muito passar na história, Jesus Cristo. Então, através desses sinais, ele fazia entender quem é esse Deus. E eles, caminhando pelo deserto, alguns entenderam, outros não, mas a gente sabe que muitos poucos que entenderam continuaram a entrar na terra prometida, e assim, nos últimos tempos, como Deus está se revelando, ou se revelou? Ele falou, eu me revelei pelo meu filho, que eu prometi que enviaria, ele se revelou, e ele falou, e pela igreja, que é a expressão dele de uma forma visível na continuidade depois que ele voltou para junto do Pai. E agora a gente está nesse contexto da espera da vinda de Jesus para Cristo em nós, que é a nossa vida, quando ele se manifestar, nós manifestaremos em glória com eles, seremos glorificados, como ele foi após o contexto da sua morte e ressurreição. Um corpo transformado, e é isso que ele está se referindo. Assim, então, o que é adorar? Adorar é ter a consciência transformada para com esse Deus que é Senhor, o Criador de tudo, inclusive do homem, como nós já falamos domingo passado. E para trazer à nossa memória que Deus é eterno, soberano, a sua glória é revelada e te leva de glória em glória. Lembra? De fé em fé. Agora ele vai levar de glória em glória, revelando para que você possa entendê-lo de uma maneira plena e conhecê-lo plenamente, compreendendo o propósito dele. Assim, tudo que você fizer, o Paulo fala, faça-o com fé, como se fosse para o Senhor, em nada duvidando nas promessas de Deus. Então agora eu quero trabalhar um pouquinho dessas duas palavras, que é prostrar e adorar, que parece ser a mesma coisa, não, estão interligadas, mas são distintas. O que é interessante, que essa palavra prostrar e adorar também aparece com Abraão. Vamos começar com ele, para a gente poder entender. Quando se fala em prostrar, significa que se você está diante de alguém que é uma autoridade maior, que é esse Deus, vamos pôr assim, que esse é o Criador eterno,
que ele é onisciente, onipresente, onipotente, as suas virtudes, o que ele é, amor, é luz, tudo você conhecendo, aí você faz um prostrar, você faz um reconhecimento, você se dobra diante dele, numa forma de reverência, de uma expressão de respeito e temor, como respeito, não medo, entendendo que ele é o Senhor, como nós já falamos. Então, a prostração seria o primeiro ponto em que a pessoa reconhece ele como um Criador. Então, esse inclinar, você vai encontrar no Antigo Testamento, Shasha, e também você vai encontrar Avodá. São as duas palavras que você vai encontrar no sentido de inclinar, com um sentido também de adorar. Então vou fazer uma diferenciação para depois vocês perceberem que está dizendo a mesma coisa. Enquanto esse Shashas fala inclinar, e tem um sentido também adorar, adorar, ele está mais para o sentido de prestar um serviço. Então, aqui você vai encontrar o adorar como avodá, mas também muitas vezes como shasha. Fazer um trabalho sacerdotal para oferecer a Deus. Vamos pegar um primeiro exemplo aqui em Gênesis 2:25 para você entender. Abrão falou para os que o acompanhavam: eu e meu filho, nós vamos subir lá no monte e nós vamos nos inclinar diante de Deus, isto é, nós vamos adorar a Deus lá no monte, nós vamos lá e depois nós vamos voltar. Ele fez isso por fé, porque Deus já tinha falado que daquele menino formaria uma multidão de povo. Agora ele pede para oferecer aquele menino, e ele fala que ele vai voltar, então ele falou: no monte do Senhor Deus proverá. As pessoas têm dificuldade de entender, mas principalmente aqui nesse contexto da palavra que está falando que, para aqueles que o acompanhavam, que ele e o filho dele iam até o monte para adorar. A palavra que está lá é shasha, que significa inclinar-se para adorar a Deus. Aí eu vou perguntar para você, ele foi lá para adorar a Deus ou para fazer uma oferta, um sacrifício? Essa é a pergunta que está. Então, veja que como acontece a história, ele falou que lá era um símbolo que remeteria para quem? Ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. A único filho legítimo que se torna o primogênito entre muitos irmãos. E veja como é interessante que lá é uma expressão de uma revelação transcendente no tempo e no espaço. Mas ele está falando para o pai da fé, Abraão. Então, essa palavra de inclinar, ele não foi para adorar de uma forma contemplativa, ou levantar as mãos, ou fazer um cântico, não. Ele foi fazer um serviço, ou prestar um trabalho que ele tinha proposto, uma oferta. Esse é o sentido da palavra avodá. E também shasha, no sentido de inclinar, prostrar como adoração. Mas eu vou diferenciar depois. Deuteronômio 6,13, você vê lá que fala assim: temerás, isso é, respeitarás o Senhor teu Deus, e o servirá. Tavid vem de avodá, avid vem da palavra avodá, avid vem de avodá. O que significa? Que tem o sentido de prestar um serviço, de um trabalho, mas também tem o sentido de inclinar, prostrar no sentido de adoração. Mas não necessariamente quando alguém está prostrado, o coração dele está voltado plenamente para o contexto da adoração. Assim, o ato físico de prostrar-se, inclinar-se, com sinal de respeito, reverência, submissão, diante de uma autoridade, no caso aqui falando a respeito de Deus Pai, o Criador, não expressa plenamente o que nós chamamos de adoração. E muitas vezes tem pessoas cantando e se curvando, mas a boca está falando, mas o coração, como diz Isaías 29, está longe de mim. Adoração é do íntegro do ser, como um ato espiritual que provém do coração. Gênesis 18:2, quando Abraão recebe 3 homens lá na sua tenda, quando vou falar do nascimento desse menino que ia nascer,
ele tem um ato de se prostrar diante desses três homens, que chama de Senhor. Ele se prostra em terra, mas ele está fazendo uma reverência e uma acolhida, e não uma adoração. E a palavra ali é igual que você vai encontrar do prostrar-se, mas não é adoração, é apenas uma acolhida, o receber aquelas pessoas com honra e respeito, é o prostrar-se. Então, o que define a adoração é conhecer a soberania de Deus, como o único, eterno, criador de tudo, que governa o universo criado, que os seres celestes e os terrestres foram dado a ele as condições de ter a imagem e semelhança, de expressarem esse Deus com a sua forma de viver, que considera ele digno de temor, isso é, de respeito, de honra, de glória, reverência, que prostram, mas também os seus corações estão cheios de expressão, de louvor para a sua glória, e que se submetem à sua vontade. Isso nós vamos ver em todo o contexto das Escrituras, inclusive no Apocalipse, os anciãos, quando vem a revelação de Deus em Cristo, eles se prostram e adoram. Todos os seres angelicais se prostram e adoram o Cordeiro. Então, adoração e trabalho têm relação com esse contexto de louvor para a sua glória. E eles estão interligados. Sacerdote no Antigo Testamento, quando realizava um trabalho sacerdotal, o que acontecia lá, chamado ritos, cerimônias sagradas, ele era conhecido com a palavra avodá, no sentido de trabalhar adorando. Então, a adoração ela tem uma relação com o trabalho. Por isso, assim, a adoração é compreendida como um trabalho físico diário. Você encontra isso em Êxodo 34, 21. Ele diz, 6 dias trabalharás. A palavra que está lá é tavod, que vem de avod. Tavod, que vem de avodá. 6 dias trabalharás. Como serviço religioso, você vai encontrar também Números 8, 11. Avodat, que significa serviço prestado pelos levitas no templo. É um trabalho que se exerce de forma sacerdotal. Ou que é realizado com esforço físico. Você vai encontrar no Salmo 104, 23, a palavra avodato, que é a mesma coisa de avodá, que tem um sentido de adorar, mas também de trabalhar. Então, a adoração tem uma relação com o contexto de uma ação, uma atividade para revelar Deus com a vida que a pessoa tem ou apresenta. É um trabalho que você faz sagrado de uma forma como um sacerdote, sem interesse. Você faz por amor e obediência para aquele que é o Criador. Porque Deus não fez a gente para adorar, para receber alguma coisa. Não, é para expressar com a nossa vida. E expressando a forma de viver e como viver a glória dele. Então tudo que a gente faz, acaba fazendo como Paulo falou, façais tudo como se fosse para o Senhor e para a sua glória. E aí ele termina falando, e o labor até a tarde, essa passagem que se encontra que nós falamos. Então é entendido que avodá, quando o povo foi tirado do Egito, ele falou para Moisés que eles serviriam o Senhor. Servir ao Senhor, a palavra que está lá é tavoduá. Tavoduá está lá no sentido de avodá, de trabalhar servindo para adorar. Adorar trabalhando. Então é interessante. Então deriva desse serviço de adoração. Deuteronômio 10, 12, Deus pede que o homem fala o seguinte, onde todos os seus caminhos, ande em todos os seus caminhos. Segundo, que o ames. E aí vem uma palavra, e o sirva. E a palavra que está aí é leavedô, que é avodá. Leavdô, que vem de avodá, prestando um trabalho como um sacerdote. Nós somos comprados, queridos, com o sangue de Cristo, para sermos reinos e sacerdotes. Então nossa vida é sacerdotal. Não tem um lugar sagrado para você, como nós já falamos.
nem se prostrar simplesmente para mostrar aos homens. Não. É uma forma que o nosso coração prostrado reconhece esse Criador e o nosso coração expressa a Ele, alma e espírito, a nossa vida em espírito e em verdade. Com a nossa vida, com o nosso trabalho, com a nossa forma de viver, tudo que nós fazemos, a gente acaba expressando esse Deus para que os outros o conheçam. Por isso que ele fala, pratica o bem para calar os insensatos, a ignorância deles. Mas você não cala o insensato, ele vai continuar insensato. Mas pelo menos ele vendo a obra que você faz, então ele fala, vai ser uma luz para revelar essa glória de Deus, como já falou em Mateus 5, que fala lá também em Pedro, capítulo 2, 15 e 18, praticando o bem, que é a vontade de Deus, você vai calar a ignorância. Então a pessoa deixa de ser ignorante, porque ela vai olhar e falar assim, esse cara fez alguma coisa, eu não posso dizer que ele não tem uma revelação de Deus, nem Deus está usando ele, porque Deus usa todos, queridos, todos. Está em todos e usa todos como ele quer, mas tem uns que relutam para não ser usados. E a gente já viu sobre isso, eu não vou entrar em mais detalhe, mas é interessante entender isso. E nós vamos ainda fechando aqui para formar um pensamento claro de adoração. Josué 24:15, ele questionou a devoção, veja a palavra, devoção, não adoração, que os pais dos israelitas fizeram a Deus. Porque criaram uma idolatria. Adoravam, mas não tinham o verdadeiro sentido da adoração. Então Josué 24:15 está falando para eles, a devoção dos vossos pais, sabe o que fizeram? Que eles levaram um contexto de expressar uma adoração idolátrica. E agora o que é interessante, ele fala assim, mas eu, diz Josué, e a minha casa serviremos, e a palavra que está aí, serviremos, é avodá ao Senhor. Então nós vamos fazer um trabalho que adora, que revela, que dá glória, que traz uma visão e expressa Deus na forma que a gente tem que ser, que é aquele contexto da santificação que a gente falou, que vai revelando Deus. Então santo não é para ver Deus. Santo é que nós vimos Deus e queremos expressar numa forma de santificação, de crescimento santo, a forma justa de expressá-lo dessa maneira, com o trabalho, com a vida. Assim, o homem que revela o amor e as virtudes, os valores de Deus, com a sua forma de viver, queridos, com a sua forma de viver, ele louva a Deus com o seu trabalho, que faz com fé, esperança e amor. E estamos assim, dando glória a Deus e ao mesmo tempo adorando Deus. O louvor é o complemento, queridos, de um filho que adora com o seu trabalho sacerdotal para glorificar Deus. Desse modo, a adoração, vou fechar aqui agora, é uma atitude externa que é de prostrar, que não está errado, porque reconhece, a carne reconhece que ela é barro, mas que o olheiro não é barro. Reconhece o Criador, se reverencia, se humilha, se submete ao Senhor, Deus Pai, que governa tudo. É também uma atitude interna do coração, em que a pessoa se entrega, alma e espírito, para compreender e expressar essa adoração, com uma vida virtuosa, santa e justa. E é também realizando um trabalho, praticando o bem, fazendo um trabalho como um sacerdote, sem se preocupar com remuneração, mas com a justiça e o amor. Desse modo você está realizando ou expressando o que nós chamamos de adoração. Estará prestando um culto racional, veja a palavra, você estará prestando um culto racional, como diz Paulo em Romanos 12, 1, 2. Ele fala, entregue os vossos corpos como um sacro ofício, vivo. Seja um culto racional. E que você tenha a sua mente transformada para entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E com a sua vida, você vai expressar esse Deus de tal modo que as pessoas verão você, que aprendeu com Jesus, que é o Filho de Deus único e o primogênito,
Vai aprender que você que é um filho por adoção em Cristo, que conheceu o Pai, você vai revelar agora, de uma forma crescendo em santificação, não pleno ainda. Então ele fala, salvo, mas ainda não, justo, mas ainda não, santo, mas ainda não, perfeito, mas ainda não, mas crescendo nesse processo, nós vamos revelando assim, crescendo no conhecimento de Deus e de Cristo e revelando aos outros uma maneira do que Deus é, através de quem? Da nossa vida. Então nós vamos entendendo isso, Romanos 12, 1, 2, que o que é o culto. Então o que é um culto? A pessoa pergunta. Tem 3 colocações para a palavra culto. Culto é um conjunto de atividades, práticas realizadas para você expressar de uma forma como um sacerdote a vontade de Deus, fazendo uma intercessão entre Deus e os homens e Deus. Esse é um contexto que é o conjunto de atividades práticas. Segundo, o culto é um contexto de uma personalidade. Você pode cultuar uma personalidade. Por quê? Porque é uma admiração e respeito por algo ou alguém. Mas culto também, você vai entender que é uma expressão que você diz para uma pessoa. Que é uma pessoa que tem educação, que é uma pessoa que tem uma cultura ampla, que tem um conhecimento variado e tem também esse conhecimento e uma condição intelectual desenvolvida. Então, é uma pessoa que a sua vida se torna uma expressão aonde estiver. Não é um templo, não é um lugar, não é um monte, não. Aonde você estiver, você está revelando Deus com a sua vida. Então, lembre-se. Deus foi tentado em Jesus como filho dele, de que modo? Em Mateus 4 e Lucas 4, o mal veio oferecer para ele o que ele já tinha, um reino. E a segunda tentação foi, ser filho de Deus? Se você prostrado, pipitó, me adorar, proscunio. Proscúnio é o prostrar no sentido de adoração. Então, se você se curvar e se adorar, isto é, me servir, eu te dou todos esses reinos que tem no mundo. Te dou a autoridade, te dou o reino e te dou as glórias desses reinos. Jesus falou, Deuteronômio 6,13, só a Deus prestará o culto, isto é, só a Ele você vai pôr a vida, conhecendo Ele, desde Ele eterno como um Criador, soberano, até tudo que Ele fez se revelou com a sua glória para que você pudesse entendê-lo e expressá-lo com a sua vida. É o que nós vamos fazer hoje. Ao comermos do pão e do vinho, nós vamos estar dando uma continuidade que Jesus pediu. Fazer isso em memória de mim. Então a gente tem isso na memória. Quem é esse único Deus, Criador, sustentador, libertador, redentor e aquele que está fazendo acontecer o plano dele na história, independente do homem querer ou não. Então, todo trabalho, queridos, que alguém realiza pensando em receber salário, ter uma remuneração, ter alguma coisa em troca, vou fazer alguma coisa para ter alguma coisa em troca, é prestação de serviço. Guarda isso com você. Quem ensinou a gente a fazer isso é Satanás. Porque ele era alguém que estava a serviço de Deus, fazendo um trabalho para Deus. E nele, ele não fez uma coisa errada. Ele falou, já que eu estou aqui pertinho, estou fazendo um trabalho, por que eu não vou ter um mérito e o direito de ser o próprio Deus? Que só falta sentar no lugar de Deus. No coração dele achou o quê? Comércio. Ele quis fazer comércio. Fazer alguma coisa, não poder servir a Deus e ao dinheiro. E isso ele está falando das riquezas. Ele está falando do quê? A esse contexto de comércio e negócio. Jesus falou, não faça da casa do Pai casa de negócio, porque é casa de oração. Então veja como é interessante. Agora, todo o trabalho que você realiza com amor sacerdotal, você não está pensando em receber nada, é amor sacerdotal. Como se fosse para o Senhor, é para oferecer um trabalho em amor sem remuneração. Isso nada mais é do que reconhecer Deus como o Criador e fazer o que ele falou, adorar a Deus. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Você também não pode servir também ao Deus e ao comércio. Então ele está falando exatamente isso para nós, aqui de uma maneira clara. Então a adoração, ela pode ocorrer com ou sem prostração. Então, se tiver prostração,
A turma fala, estou vendo, tá bom. Mas isso às vezes é coisa da carne, apenas se dobrando para mostrar, numa reverência para mostrar, mas o coração está longe, como nós falamos. Mas se o coração estiver prostrado, humilde, entregue a Ele, e ele tem consciência clara e na memória sabe quem é esse Criador e que ele é a criatura, ele vai ter isso de uma maneira muito clara, internamente, lá no seu coração. Então o prostrar-se é externo em respeito e nem sempre, eu quero deixar claro, corresponde à verdade do coração. Nem sempre. Mas expressa muitas vezes o desejo, a vontade que é da própria carne. Então muitas vezes o homem se esforça para ser espiritual. E o homem tem que se esforçar espiritualmente para ser humano. Então eu quero encerrar dizendo o seguinte: o complemento do trabalho, quando é feito com amor, como se fosse para o Senhor, é o que nós chamamos uma oferta e um culto ao Senhor. De que maneira? Em adoração. Então agora a gente pode fazer o final e fazer a seguinte consideração. O que será que é adoração para mim e para você? Depois que eu analisei, refleti um pouco e compartilhei aqui com os irmãos, eu creio plenamente que adoração, Deus não é um Deus que fica esperando a gente adorá-lo, como se a gente fosse obrigado a fazer isso para Ele remunerar a gente com alguma coisa que a gente deseja. Não é isso, não. Que adoração, quando a gente está fazendo, é a expressão de nós, em comunhão com Ele, vivermos plenamente a vida, viver a vida, e expressar com a nossa vida todas as condições que Ele deixou e revelou para nós, como a gente deveria se comportar aqui, para alcançar um propósito final, que é ter esse amor que fosse expressado de uma forma santa, justa, para que Ele fosse visto aonde a gente estivesse. É assim que eu vejo a adoração. É uma forma de viver, uma vivência plena em comunhão com Deus. E Ele, que fez tudo para nós, depois Ele fez por nós, depois Ele fez em nós, e agora Ele quer agir através de nós, como diz Efésios capítulo 4, para que Ele possa ser conhecido e não reconhecido. Guarda isso, meu querido irmão. Então é uma forma de viver. Espero ter passado isso e que você possa refletir a respeito. Se você achar que é apenas contemplativo, a adoração, tudo bem, não estou questionando o que é certo e o que é errado. Eu estou falando o que é santo. Ele diz o seguinte: sede santo porque eu sou santo. Porque eu nunca achei na palavra de Deus ele falando sede certo porque eu sou certo. E muitas vezes o certo nos leva a um contexto do pretenso certo, que está mais perto do errado do que na realidade do que é santo. Então eu queria compartilhar isso e deixar com os irmãos. Conhecendo Deus, qual é o verdadeiro sentido, qual a verdadeira adoração que agrada a Deus? Procurei falar isso. É exatamente a forma que nós vivemos em comunhão com Ele e expressamos Ele com a nossa vida, fazendo todas as coisas para a honra e a glória dele. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor,
todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Queridos, agora eu pedi para os irmãos pegarem o pãozinho que você tem aí, que você já separou, se quiser compartilhar conosco. Jesus, pegando o pão, ele partiu, deu aos seus discípulos na noite em que ele foi traído, como diz 1 Coríntios 11, e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: "Este é meu corpo, que é partido em favor de vós." E ele fala: "Tomai, todos vós, e comei." Esse é a expressão desse Espírito de Cristo que nós hoje entendemos. Quem não tem o Espírito de Cristo não tem Cristo em si. Então ele falou: fazer isso em memória de mim. E nós fazemos isso pela fé, em memória do que ele fez por nós, partindo-se para que nós pudéssemos ser essa expressão desse pequeno pedaço de pão, para continuar levando para as pessoas o contexto dele como Senhor e Salvador de cada um de nós. Façamos isso em nome de Jesus. Jesus explicou em João 6 que aquele que comer a minha carne, ele estava se referindo ao Espírito, aquele que tem o meu Espírito, então eu estou com ele, ele está comigo, nós estamos em comunhão. E ele sela essa comunhão fazendo uma coisa que é muito importante. Ele pega depois o cálice, toma um cálice e fala: essa é a nova aliança no meu sangue. Sangue puro, imaculado, sem mancha. Sangue do próprio divino derramado na forma humana que ele veio, para que a gente pudesse ser salvos, santos, justos, perfeitos e expressássemos Deus com a nossa vida. Por isso que nós fazemos esse memorial, para que a gente possa não ficar fracos, doentes e moribundos, até mesmo mortos, porque a gente discerne o corpo de Cristo, que todos nós somos filhos de Deus e todos nós temos a expressão desse Cristo. Não é pelo que nós comemos, mas é pela fé que nós entendemos o que nós fazemos com esse ato. Temos o Espírito de Cristo e agora, para você ter a plenitude disso, na unção do Espírito Santo, ele fala para a gente beber a vida dele. Vida, vida. Esse é o sangue, é vida. Que a gente possa beber e ter vida de Cristo com a nossa vida. Quando a nossa vida, que é Cristo, se manifestar, nós seremos manifestados com ele em glória. Essa é a nossa esperança. Façamos isso até a vinda dele. Glória a Deus. Obrigado. Os irmãos que comeram a ceia conosco possam entender essa maravilha e fundamentar a sua fé cada vez mais com esse contexto pedagógico que ele deixou para nós entendermos o que nós fazemos e reforçamos de tempos em tempos para dizer: Senhor, estamos aqui, eis-nos aqui, usa-nos para a honra e glória do teu santo nome. Amém? Alimentados, Senhor, com o teu Espírito e a tua vida, amém, que nós sejamos fortalecidos, Senhor, tanto fisicamente, cura, Senhor, as nossas enfermidades, as nossas dores, dá-nos disposição física, Senhor, para continuarmos caminhando neste mundo, através desse templo que é o nosso corpo, para te servirmos, Senhor, para te adorarmos e para refletirmos a tua glória. Amém. Por isso, fortalece-nos, Senhor, fisicamente, que nenhum mal venha sobre nós e que o Senhor nos renove. Amém. Fisicamente, psiquicamente também, Senhor, renova a nossa mente, porque bebemos, Senhor, do teu sangue, da tua vida, para termos uma vida nova. Amém. Senhor, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Renova a nossa mente, purifica-nos de tudo aquilo que não provém do Senhor. Sim, e fortalece-nos, Senhor, espiritualmente,
para te adorarmos, Senhor, tanto com o nosso corpo, como com a nossa alma e o nosso espírito. Amém. Em verdade. Em espírito e em verdade, Amém, te adorarmos de todo o nosso coração, Senhor. Amém. E não apenas por obrigação ou por reverência, mas em plena comunhão com o Senhor, e que essa adoração em nós surja espontaneamente, Amém. Senhor, Amém. e possamos te louvar, te agradecer a cada dia por tão grande salvação, Amém. Senhor, e também sermos expressão do Senhor aqui no mundo. Amém. Guarda-nos, Senhor, santifica-nos, a todos que participaram conosco, sim, ou que participarão mais tarde, Amém. Que façam isso, ó Deus, em adoração, em comunhão com o Senhor, Amém. Porque esse ato também de tomarmos a Santa Ceia é um ato de adoração, sim, ao Senhor. Fica conosco, ó Deus, como já orei no princípio, neste domingo, neste dia, nessa semana, e cada dia das nossas vidas, Senhor, que estejamos te louvando, te adorando e te aguardando. Maranata, vem, Senhor Jesus. Que não tenhamos medo de orar assim, mas que tenhamos certeza que o nosso nome está escrito no livro Amém. Da vida. Amém. E que o Senhor virá um dia nos buscar, Amém. Ou nós iremos nos encontrar Amém, com Ele Amém. Na glória. Amém. Obrigada, Senhor, por tudo. Amém. Amém, Pai. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Para nossas famílias. Para nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. Rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.